Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi e hoje falaremos sobre verbos. Hoje encerraremos a série Verbos. Uhul! A série mais longa de toda a história da língua portuguesa aqui no meu canal, né? Então vamos lá, pessoas. Hoje eu vou encerrar verbos falando de vozes verbais, tá? E aí a gente encerra essa série. Por que voz verbal? Professora, o que é isso? Então, dependendo de como esses verbos são apresentados dentro de uma oração, né, ele vai acabar sendo classificado como voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Então, ele vai depender de como ele é colocado dentro de uma estrutura verbal. A voz ativa, gente, geralmente vai aparecer com os verbos do modo indicativo mesmo. Então, assim, ó, vamos lá, ativo. E aí, no caso, é um elemento que vai depender também dos outros elementos sintáticos dentro do texto. Então, assim, eu falo bastante, né? Vamos combinar. Então, o que acontece aqui, ó? Eu falo, aqui eu tenho a minha ação ligada com o meu sujeito. E o meu sujeito já é o agente. Ele mesmo já faz o que tem que fazer, ele mesmo manda no verbo e acabou, é tudo o que precisa aí, né? Então, quando o meu sujeito já for o próprio agente, nós temos aí a voz ativa, tá? A voz passiva, gente, já é quando o meu agente até fez, mas ele fica escondidinho ou nem aparece, né? Por exemplo, a porta. Eita, eu grudei aqui, ó. Olha, gente, isso acontecia muito nos séculos passados. Apenas vezes segurava ali e emendava. A porta foi fechada por mim. Então, o que acontece aqui com a voz passiva? Eu vou ter dois verbos juntos. Eu vou ter um verbo auxiliar, que é o verbo ser, e o verbo principal, que é o fechar, que está aqui. Tanto que esse fechar ele até recebe função sintática, ele é um verbo transitivo direto. E ele sempre vai estar escrito no particípio. Sempre, 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 tá? Particípio, aqui. Voz passiva. Esse aqui é a voz passiva analítica, porque eu tenho as duas formas verbais juntas aqui. A porta, ela não é o sujeito agente, ela é o sujeito paciente, porque ela recebeu a ação. E o por mim vai ser o agente da passiva, porque foi quem fez a ação. Então, às vezes eu falei que desaparece, agente da passiva. Deixa eu pôr aqui, ó. Às vezes desaparece porque eu poderia ter terminado a oração aqui. A porta foi fechada e ponto final. Porque o que me interessa aqui é a porta e não quem fez a ação. Então, olha que interessante. Vou até desenhar para vocês aqui, ó. Meus desenhos lindos, maravilhosos, que eu sei que vocês curtem, são fãzocos do desenho. Então, tô lá eu fechando a porta. Tá aqui a porta e aqui é a maçaneta da porta, tá? É a maçaneta. Não, professora, eu sei, né? É tipo Alice no País das Maravilhas, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Pronto. Na voz ativa, o que acontece? Estou preocupada com quem faz a ação. Então, olha lá, eu fechei a porta. Então, eu é o agente, é quem faz, é o sujeito. A porta aqui vai ser o meu objeto direto. E a ação, que é o fechar, vai estar na voz ativa, porque você já está fazendo a ação imediatamente e prestando atenção nesses elementos completos aqui da oração, ou seja, sujeito, verbo, que essa aqui é a ação, e o complemento. O que acontece na voz passiva? Eu paro de olhar para o meu sujeito não é mais o elemento importante. Quem passa a ser o elemento importante é justamente a porta, tá? Então eu paro de prestar atenção no sujeito, em quem está fazendo, e eu presto atenção na porta. Ou seja, vê lá se a porta está fechada. Então não foi ela não se fechou sozinha, né? Ela foi fechada por alguém. Só que eu não estou interessada nesse alguém, eu quero saber simplesmente da porta. Então quem era o objeto direto passa a ser o sujeito da oração. É o sujeito paciente porque ele sofreu a ação, tá? Um outro exemplo que eu gosto de dar é justamente quando alguém está no hospital após ter sido atropelado por alguém, entendeu? Então tá aqui a pessoa, meu Deus do céu, no hospital, tá? Aqui é a cama, aqui aqueles saquinhos que ficam lá com soro.
Então, o que acontece? Esse aqui é o sujeito paciente, porque ele sofreu a ação. Então, o menino, e aí eu uso dois verbos. Foi atropelado. E esses dois verbos aqui, presta atenção, que eu sempre vou ter o verbo auxiliar mais o verbo principal que estará no particípio, tá? E esse menino é o sujeito paciente, ou seja, porque ele sofreu a ação. Ahá! Entenderam? Exatamente. Então, isso é a voz passiva. Essa aqui é a voz passiva analítica porque ela tem os dois verbos, as duas formas verbais. Eu também tenho a voz passiva sintética, em que eu diminuo isso para um verbo só e eu acompanho com o pronome ser, tá? Por exemplo, atropelou-se um menino. Atropelou-se um menino. Isso também é possível. E aí eu tenho um verbo transitivo direto, acompanhado por esse ser, e esse ser aqui vai ser uma partícula apassivadora. Apassivadora. Certo? Já tem uma aula aí dentro do português em 5 minutos que eu falo sobre isso melhor para vocês. E a voz reflexiva, pessoas, é quando eu vou ter um pronome ser que ele é reflexivo. Por exemplo, assim. Ele se olhou no espelho. Então, é quando o meu sujeito faz alguma coisa e a ação volta para ele mesmo. Tá? Então, está aqui o espelho, aqui azulzinho o espelhinho, né? Então, olha lá, ele olhou para si e a ação voltou para ele mesmo. Então, aí eu tenho uma voz reflexiva. Então, esse ser pode ser substituído pela palavra si mesmo. Quando isso acontece, nós temos aí a voz reflexiva. O sujeito faz algo, né, fazendo um verbo, e essa ação feita volta para o próprio sujeito. Por isso que é reflexivo. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Depois, qualquer coisa, eu retorno para poder explicar cada item desse separadamente, tá certo? Então, por hoje é só. Beijos e até breve.